São Paulo respondendo à possibilidade de uma troca, uma negociação casada entre Marcos Antônio e Alan, últimas de mercado, bastidores, finanças e o São Paulo trazendo todos os detalhes de sua mais nova venda. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para registrar sobre o São Paulo, que oficializou a venda de Eric para o Vitória e fez mais. Usou seu site oficial para dar todos os detalhes da negociação. Transparência extremamente importante no momento de falta de credibilidade ou de uma série de escândalos envolvendo o tricolor. Segundo o São Paulo, transferência do Eric para o Vitória foi fechada em 7 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Essa grana será paga em 10 parcelas, a primeira delas em 30 de março de 2026. O São Paulo fica com 6 milhões e 300 mil reais, o Eric fica com 700 mil. Até porque o atacante tinha direito a um percentual. Você pode estar se perguntando, mas e os outros 50%, Nicola? O Tricolor manteve 20% do valor de uma venda futura, o Eric vai ficar com 30%. Negociação que também inclui a multa de 1 milhão de reais que teria que ser paga pelo Vitória ao São Paulo por ter utilizado o atacante na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que valeu a permanência do time baiano na primeira divisão do futebol nacional. Hora de falar sobre o São Paulo. Qual a possibilidade de o Tricolor envolver Marcos Antônio no negócio por Alan do Flamengo? Já contei para vocês na segunda-feira que o São Paulo entrou em contato e fez proposta oficial ao Flamengo para ter Alan por empréstimo até dezembro. Volante que perdeu espaço com o Felipe Luiz, nem sequer viajou para a disputa do Intercontinental de Clubes, torneio que aconteceu no Catar no mês de dezembro. Pois bem, a proposta do São Paulo pelo Alan é de empréstimo. E o Marcos Antônio, um velho sonho do Flamengo e em especial do José Boto. Eles trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk e também no PAOK. Diante desse interesse, tem muita gente especulando que o Flamengo pode comprar o Marcos Antônio, colocar um dinheiro e ainda emprestar o Alan como contrapeso. Ou até, quem sabe, fazer uma troca em definitivo com dinheiro. O São Paulo assegura que não tem interesse em colocar o Marcos Antônio na negociação do Alan. A ideia é contar com Marcos Antônio e Alan no meio de campo na temporada de 2026. A única chance de o Marcos Antônio sair do São Paulo é diante de uma proposta muito significativa, jogador que ainda pertence a Lazio, mas com operação de compra fechada com o São Paulo, o negócio vai render a Lazio 4 milhões de euros, um baita negócio por parte do Tricolor. Alvo de investigação da Polícia Civil, Júlio Casares se mexeu, viu, rapaziada? O presidente do São Paulo já contratou um advogado. Esse advogado é o Daniel Bialski, né? Acho que assim que se pronuncia o nome dele. Ele que vai acompanhar ali e representar o Júlio Casares durante as investigações da Polícia Civil, tá? O Bialski, ele já representou figuras conhecidas como a Carla Zambelli, ex-deputada federal, Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, acho que ele é governador ainda, ou é ex-governador, não lembro. Também já representou o Cuca, técnico, ex-técnico do São Paulo, e até mesmo a Michele Bolsonaro, rapaziada. A investigação ela é conduzida e mantida em sigilo, né, pela Polícia Civil. Aliás, o Júlio Casares não irá se manifestar publicamente sobre as investigações no São Paulo, pelo menos não por agora. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Casares teria dito que o foco neste momento é na montagem do elenco, né, saídas, chegadas de atletas, e o clube só irá se manifestar sobre o caso de investigação após a definição, após a montagem do elenco, só depois que ele vai falar, que o Casares irá falar sobre o tema, tá? Bom, e ontem o São Paulo oficializou a venda de Eric para o Vitória, como eu trouxe aqui para vocês no canal, e seguindo uma promessa do Casares, os valores pela venda foram revelados, foram detalhados pelo Clube do Morumbi, que em seu site oficial divulgou ali os valores, né? O Clube do Morumbi tinha 70% dos direitos econômicos do Eric, a venda do atleta foi acertada pela compra de 50% do passe do atleta indo para o Vitória, e por esse percentual o Clube Baiano pagou 7 milhões de reais, tá? Valor que vai ser parcelado em 10 vezes, tá? Com o primeiro pagamento sendo feito em março do ano que vem. Desse montante ali, de 7 milhões de reais, 6 milhões e 300 mil reais vai para os cofres do Tricolor. Os outros 700 mil reais que faltam serão pagos diretamente para o Eric. Por quê? Porque o São Paulo tinha uma dívida com o jogador e aí vai ser abatido, tá? O São Paulo manterá 20% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Eric ficará com 30% e os outros 50% vão permanecer com o Vitória que acabou de comprar, né? Além desses 7 milhões de reais pelo Eric, pela compra, outros
acordos também foram acertados durante essa negociação. Foi acertado R$200 mil pelo empréstimo de Eric. Para finalizar, o Vitória pagou ainda R$1.600.000 pela compra de Wellington Rato. Então, para resumir tudo, para que não fique nenhuma dúvida, foram R$7 milhões pela compra, pela venda do Eric, mais R$1 milhão pela escalação no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, mais R$200 mil pelo empréstimo e R$1.600.000 pela venda de Wellington Rato, tá? Eu tô resumindo assim para ficar mais claro, esclarecido, porque realmente muita gente ficou com dúvida nas redes sociais quanto aos valores, né? Pra quem leu ali atentamente no site do clube, não teve muitas dúvidas, porque está um pouco, tá bem esclarecido, tá? Mas, enfim, poderia ser melhor enunciado ali, né? Melhor elaborado o texto, mas enfim. E o São Paulo encaminhou a contratação de Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos do Mirassol, né? Entre clube e jogador já está tudo certo, o São Paulo está negociando agora a saída antecipada do atleta. Mas São Paulo ainda quer mais um lateral direito no mercado, e é bem provável que por conta disso, negocie o Mike, né, rapaziada? O jovem vem recebendo aí sondagens de clubes europeus, clubes do exterior, clubes, por exemplo, da Ucrânia, Itália e Portugal, já demonstraram interesse na contratação de Mike. As sondagens ainda não evoluíram para uma proposta oficial. Mike vive uma estabilidade no time, está adaptado ao elenco principal, ao elenco profissional. Inicialmente, dizem ali internamente que o Mike está nos planos da comissão técnica para 2026, mas eles mesmos sabem que na janela do meio do ano as sondagens vão começar a ficar mais fortes e tende a ter propostas oficiais pelo jogador, tá? O São Paulo tentará segurar o quanto puder o Mike, pois acredita que uma sequência dele como titular no time fará com que ele se valorize no mercado, o que é o básico a se fazer, né? O que eles deveriam ter feito com o William Gomes, o que eles deveriam ter feito com o Lucas Ferreira, deveriam ter feito com o Henrique Carmo, deveriam ter feito com o Matheus Alves, mas não fizeram. Por isso que as negociações foram tão ruins, tão abaixo do esperado, né, rapaziada? Enfim, mas é aquilo, né, rapaziada? O São Paulo vai tentar segurar o Mike, diz que ele tá nos planos pra 2026, pra iniciar a pré-temporada, etc. Só que se chegar uma proposta pelo jogador, São Paulo vai vender. São Paulo tem uma meta de R$180 milhões em vendas, então qualquer proposta aí de 5, 6 milhões de euros, São Paulo vai vender o Mike, você pode ter certeza disso, tá, rapaziada? Mas, a princípio, ele fica, tá? Agora, não sabemos se chegar a proposta por ele, aí é uma outra história, tá, rapaziada? E é aquilo, né? Se fosse certo que o Mike irá permanecer mesmo, se o São Paulo tá tão convicto de que o Mike faz parte dos planos, de que vai permanecer, por que você quer contratar, além do Lucas Ramon, mais um lateral direito e um lateral para ser titular? Não faz o menor sentido. Então, essa história de que o São Paulo quer, além do Lucas Ramon, mais um lateral direito, é um indício, sim, de que o São Paulo pode, não tô falando que vai, mas que pode negociar o Mike no mercado, tá? Vamos aguardar. E o São Paulo está no mercado em busca de um meia armador, né? O Oscar ainda não anunciou a aposentadoria, eu tô vendo muitos portais falando, o Oscar, nossa, com a aposentadoria do Oscar, o São Paulo vai economizar tanto, o São Paulo tá fazendo isso por conta da... O Oscar nem anunciou que vai aposentar. O nome de Lima, jogador do Fluminense, foi especulado recentemente no tricolor paulista. Raíssa Simplício afirma que o São Paulo demonstrou interesse na contratação do Lima, tá? O empresário de Lima, inclusive, é o Juliano Bertolucci, a gente que tem vários negócios com o São Paulo, e que o São Paulo tem dívida gigante, né? E o interesse em Lima, de fato, existe, tá, rapaziada? Dá pra confirmar isso sim. Até aqui não há nenhuma negociação em andamento, então temos que separar as coisas. O interesse é real? Sim, o interesse é real. Existe? Sim, existe, mas não tem negociação, não tem proposta na mesa, nem nada. Apenas um interesse. A tendência é que o São Paulo não abra a negociação, a tendência é que o São Paulo não faça nenhuma proposta oficial por Lima. O meia tem contrato com o Fluminense até o final de 2027, foi renovado recentemente, mas ele está fora dos planos do técnico Luiz Ubeldia. O Lima também não se encaixa no perfil prioritário do São Paulo no mercado da bola. A decisão então está tomada. O São Paulo não vai fazer nenhuma proposta por Lima. De momento é isso. Claro, o futebol é dinâmico, tudo pode mudar, o São Paulo pode mudar de ideia e abrir negociação, mas neste momento o nome de Lima está descartado no São Paulo. O São Paulo tá focado, rapaziada, em contratar o Alan do Flamengo. A diretoria São Paulina vai com tudo para tentar fechar o negócio ainda essa semana. Mas então, você aceitaria o Lima no São Paulo? Ou acha que o São Paulo faz bem em sequer abrir negociações? Acha um bom reforço? Comente aqui abaixo. Só um adendo sobre o Lima. O Lima foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários, mas neste momento a vinda de Lima para o clube do Morumbi está descartada. Repito, o mercado da bola é dinâmico, pode mudar, mas no momento a tendência não é essa, tá? Enfim, o São Paulo acabou de fechar um novo acordo por Moreira, tá? O jovem estava emprestado ao Porto até o dia 5 de janeiro de 2026. O clube português não queria pagar de imediato pela compra do jogador e a ideia é avaliar, né, o jogador um pouco mais para ver se vai valer a pena comprá-lo em definitivo ou não. E assim São Paulo e Porto finalizaram aí nas últimas horas um acordo por um novo empréstimo de Moreira com o clube português. O lateral direito ficará emprestado por mais 6 meses lá. A opção de compra, né, segue a mesma do acordo anterior. 2 milhões de euros
por 50% dos direitos econômicos do atleta, vai dar mais ou menos 12 milhões e 900 mil reais na cotação atual. O clube do Morumbi manteria o 40% dos direitos econômicos do atleta e os outros 10 ficariam com o jogador, tá? Moreira tem contrato com o São Paulo até a metade de 2027. Pelo time principal, ele acumula 27 jogos e marcou 1 gol. Já no Porto B, desde o início desse ano, o Moreira fez 12 partidas e marcou 1 gol. Ele chegou a ser cotado para integrar o elenco principal do Porto, né? Lembrando que ele tá no Porto B, o Porto A é o que disputa realmente a primeira divisão. O William Gomes tá no Porto A, foi direto, né? E cogitaram colocar o Moreira no Porto A, mas acabou que ele teve uma lesão na coxa, e aí melou todos os planos, acabou não indo, né, rapaziada, aí ficou no Porto B mesmo. O Moreira continuará no Porto por empréstimo, Porto B, provavelmente será comprado ao final desse novo empréstimo. O Moreira está feliz, está adaptado em Portugal, vê com bons olhos a permanência no clube português. Para mim, seria um bom reforço para o São Paulo para lateral direita, porque eu preferia muito mais investir e insistir no Moreira do que trazer o Lucas Ramon de 31 anos de idade, que o São Paulo não vai ter retorno nenhum financeiramente falando no futuro, né? O problema do Moreira realmente é a questão física, né, rapaziada? Ele se machuca demais. Mas só que não é um problema só do Moreira também, né? Porque aqui no São Paulo o jogador, ele vem sem histórico de lesão, mas ele começa a se lesionar toda hora. Então, pô, são 70 registros de lesões nessa temporada no São Paulo. Então, não é só um problema do Moreira, né? Enfim, para você, São Paulo faz certo em reemprestar o Moreira para o Porto, ou você acha que São Paulo deveria trazê-lo de volta, insistir, investir no jogador, tentar recuperá-lo fisicamente e colocar para jogar? Porque, sinceramente, cara, tecnicamente, para mim, o Moreira é melhor que o Mike, o Moreira é melhor que o Cedric, é melhor que o Mailton, que foi emprestado, que saiu daqui agora, é melhor do que o Lucas Ramon. Tecnicamente, a parte física realmente é algo que tem que se questionar, tem que tentar entender o porquê que ele se lesiona tanto. Mas tecnicamente, com a bola no pé jogando, ele é um jogador muito talentoso. Não é um craque, obviamente não é um craque, mas é um jogador que tem muito futuro, que tem muito talento.